Rodrigues Pimenta. Hoje eu estou aplicando a minha segunda aula, que deveria também ter sido aplicada na sala de aula, mas devido às situações que estamos passando, foi adaptada para que seja feita em casa. Minha aula de hoje será focada mais em oração e período simples e composto, mas vamos estar relembrando um pouquinho sobre frase e tipos de frase que estudamos na aula anterior. Então, vamos ter algumas definições. Relembrando, frase. Frase é todo enunciado linguístico que tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada, sendo que não é necessário haver um verbo para a formação de uma frase. Lembra que eu falei que toda frase, característica da frase escrita é que ela comece com uma letra maiúscula e que ela termine com a letra minúscula e pontuada. A parte pontuada seria de acordo com o ponto de exclamação, ponto de interrogação ou até mesmo o ponto final. Aqui eu coloquei dois exemplos. Socorro, como a gente estudou na aula passada, uma frase ela não precisa ser um conjunto de palavras, ela pode ser apenas uma palavra, desde que ela indique o sentido dela. Então, quando eu coloquei socorro, eu quis expressar o quê? Que eu estava passando por uma dificuldade, eu estava em perigo talvez. Eu sofri um acidente e passou uma pessoa na rua e eu gritei socorro. Então, eu quis transmitir para a pessoa que eu precisava de ajuda, que eu estava em apuros. Mamãe foi à feira. Nessa frase, eu tenho um conjunto de palavras, né? Que formou uma frase. Esse conjunto de palavras, ele quis passar o quê? Qual o sentido que ele quis passar para mim? Que a minha mãe foi à feira, né? Inclusive, eu tenho que relatar, né? No vídeo da aula passada, eu também usei esse exemplo e lá consta mamãe foi à feira. Eu esqueci de colocar o i. Então, caso vocês não assistiram a aula passada ainda, se vocês virem, me perdoem, tá bom? Vamos passar para a segunda definição. Relembrando o verbo. Um verbo é uma palavra que indica um acontecimento representado no tempo como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno da natureza. Os verbos flexionam em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz, sendo que as orações e períodos desenvolvem em torno de um verbo. O verbo é toda palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, né? Aqui eu acabei não colocando, mas nós temos várias palavrinhas, né? Verbos que indicam ação, haver, essas posso estar passando na aula seguinte para vocês. Agora a gente vai entrar na parte da oração. A oração, então, é uma unidade sintática, trata-se de uma unidade linguística cuja estrutura é característica obrigatoriamente pela presença de um verbo. Então, diferente da frase, a oração ela necessita de um verbo para que ela seja constituída. Vamos agora a algum exemplo. Corra. Aqui a gente tem o nosso primeiro exemplo, uma única palavra, porém ela é um verbo, né? Do verbo vem corra, vem do verbo correr. Ela está explicando, ela está passando o sentido que uma pessoa precisa correr. Ou senão, esses doces parecem muito gostosos. Então, aqui eu tenho o verbo parecer, né? Parecem, esses doces parecem muito gostosos. Ou senão, chove muito no inverno. Chove vem do verbo chover. Então, o que a gente entende? Diferente da frase, a oração ela necessita de um verbo para sua constituição. Na oração, as palavras estão relacionadas entre si como partes de um conjunto harmônico. Elas são termos da unidade sintática da oração. Assim, cada termo da oração desempenha uma função sintática. Na oração, o verbo ele pode estar explícito, ou seja, deixa eu voltar, eu não coloquei um exemplo aqui, eu acho.
Não coloquei, mas ó, na oração, o verbo ele pode estar explícito, ou seja, ele vai estar, por exemplo, aqui ele vai parecer, esses dois parecem muito gostosos, então aqui o verbo está aparecendo nitidamente pra gente. Ou ele pode estar implícito. O que seria o implícito? Ele não aparece aqui, mas devido às outras palavras, eu entendo que ele está ali. Então, mesmo ele não aparecendo, ele vai estar dando um sentido pra gente. Deixa eu passar. Então, temos aqui uma atenção. Nem toda frase é uma oração. Por quê? Para fazer uma frase, eu não necessito de um verbo. Mas, para fazer uma oração, eu preciso do verbo. Aqui nós temos um exemplo. Que dia lindo! Esse enunciado é uma frase? É. Por quê? Porque tem sentido. Está um dia ensolarado, eu chego para o Felipe e falo, Felipe, que dia lindo! Então, eu quis passar o sentido que um dia ensolarado para mim é um dia bonito. Aí, esse enunciado é uma oração? Não. Por quê? Porque que dia lindo não envolve um verbo. Então, toda oração é necessário que haja um verbo para sua constituição. Se não tiver um verbo, ela não é uma oração. Então, nós temos aqui oração sem sujeito. Oração sem sujeito é aquelas que contêm verbos impessoais, que são o seguinte: verbo haver, como sentido de existência ou acontecimento. Exemplo, há um ano não aparece. Então, Maria veio aqui no Natal e eu chego para ela e falo assim, nossa, há um ano você não aparece. Então, aqui a gente tem uma oração sem sujeito. Verbo fazer e outros, quando indica o tempo, o fenômeno natural. Exemplo, faz tempo que isso aconteceu. Outros verbos que indicam o fenômeno da natureza, tais como anoitecer, chover ou trovejar. Temos como exemplo, chove como nunca. Ou se não, quer dizer, como podemos verificar, nas orações acima, não existe relação entre o sujeito e o verbo. Ou seja, o sujeito é inexistente. Agora a gente vai entrar na parte de período. Assim como oração, para que haja um período simples ou composto, é necessário que haja um verbo. Então, temos frase. Para que seja feita a frase, não é necessariamente a obrigação de um verbo, que a frase ela pode ser verbal ou nominal. Verbal quando há um verbo nela, nominal quando não há. Vou ter aqui nas minhas anotações. Então, vamos lá. Definição de período. O período é uma unidade sintática. Trata-se de um enunciado construído por uma ou mais orações e possui sentido completo. Então, quando fala construído por uma ou mais oração, a gente lembra que para a construção da oração é necessário que haja um verbo. Então, para a constituição do período, também é necessário que haja um verbo. Na fala, o início e final do período são marcados pela enotação. Lembra que na aula passada eu comentei com vocês o que era enotação ou entonação? É um elemento importante, pois através dela a gente consegue expressar vários sentidos para a palavra. Lembra que eu usei a frasezinha é ela? Que eu falei de diferentes formas? É ela, é ela, é ela. Lembra que eu comentei? Através da minha entonação, através do jeito que eu estou falando para vocês, eu vou conseguir expressar um sentimento de dúvida, um sentimento de angústia ou uma tristeza. Então, a enotação é um elemento importante para a constituição. Vamos então aos dois tipos de período. A gente tem o período simples e o composto. Diferente um do outro é que no período simples são aqueles constituídos por uma oração, ou seja, um enunciado com apenas um verbo e sentido completo. Exemplo, os dias de verão são muito longos.
Então, aqui eu tenho apenas uma oração, que seria o verbo ser. Período composto são aqueles constituídos por mais de uma oração, ou seja, 2 ou mais verbos. Não necessariamente o período composto ele vai ter 2, ele pode ter 3 ou 4 verbos na mesma frase. Exemplo, Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Então, nós temos um período composto por 3 orações, ou seja, 3 verbos. O verbo ligar, de ligou, Marina me ligou, então ela praticou uma ação. Dizer e vir, do verbo virar. Então, aqui a gente tem um período composto. Definição, período simples, contém apenas uma oração na frase. Período composto, constituído por 2 orações ou mais na sua frase. Então, aqui a gente vai ter algumas atividades, né? Para fazermos juntos. Analise as frases seguintes e identifique as quais também são orações. Vamos lembrar o que é oração? Oração é uma frase constituída quando tem um verbo. Se não houver verbo, não temos oração. Parabéns por tudo. Aqui a gente tem algum verbo? Não, né? Então, tá riscada, né? Que comportamento agressivo? Temos verbo aqui também não, né? Será que ele vem hoje? Então, acho que aqui a gente tem um verbo, né? Verbo será, né? Será que ele vem hoje? Onde está o verbo aqui? Então, o verbo tá aqui, né? O vem, do verbo vir. Eu quero. Eu quero é um verbo. Onde está o verbo aqui? Né? Tá aqui, né? Quero vem do verbo que? Querer. Agora, por favor. Aqui a gente já não tem um verbo, né? Então, até agora a gente tem será que ele vem hoje? Onde o verbo aqui, né? Tá da ação, ele vai vir, né? Eu quero, do verbo querer. Agora não. E temos aqui, nem pense nisso, né? Então, até a voz que eu usei aqui, a entonação que eu quis utilizar aqui, foi até de raiva, né? Nem pense nisso, né? Felipe tá ali querendo jogar uma borracha na cabeça de Maria. Então, eu vou virar para ele, nem pense nisso, né? Então, nem pense nisso, eu tenho o verbo pense, né? De pensar. Então, dessa atividade aqui, desse exemplo, as orações que temos será a letra C, a letra D e a letra E. Lembrando que depois essa matéria aqui vai estar disponibilizada para que vocês copiem, que é fundamental que vocês tenham no caderno de vocês, tá bom? Vamos então para a segunda atividade, né, que a gente vai estar fazendo junto. Sublinhe nas frases abaixo os períodos simples e composto. O que seria o período simples e composto? Quando existe um verbo ou mais na oração, né? A chuva forte derrubava todas as árvores. Então, qual o verbo que a gente tem aqui? A chuva forte derrubava, né? Derrubar do verbo derrubar. Então, todas as árvores na rua. Aqui, então, a gente vai ter um período que? Simples ou composto? Simples, né? Porque a gente tem apenas um verbo. Não imaginei que fosse demorar tanto assim para te ver. Então, não imaginei, né? Que a gente tem o verbo imaginar, que fosse demorar tanto assim para te ver. Então, fosse, né? Fosse seria o meu segundo verbo. Então, aqui a gente tem um período composto. Podia ter escrevido aqui para vocês, né? Depois eu edito e passo para vocês. Conversamos com calma quando voltar. Esqueci um pontinho, né? Vai ser necessário um ponto aqui. Então, aqui a gente tem o quê? Apenas um verbo, conversar. Então, conversamos aqui
com calma, o que torna essa frase um período simples. O dia está maravilhoso. Então, o que o dia está maravilhoso? Então, o verbo está aqui, né? Maravilhoso. Então, não, minto. Tô confundida aqui, hein? Vocês me corrijam também. O dia está maravilhoso, né? O verbo tá aqui no está. Preciso que me empreste a blusa. Não, aqui também é um período simples, né? Tô esquecendo de falar para você. Preciso que me empreste a blusa, sua blusa. Então, temos um verbo preciso e que empreste, né? Então, aqui a gente tem uma frase do período composto. Então, acho que ficou ruim para vocês lerem, né? Vou ler aqui. Temos então, uma charge, né? Uma tirinha para fazermos uma atividade e que nela pede, ó, analisando cada fala, pode-se dizer que apresenta ou apresentam mais orações na fala dos quadrinhos. Primeiro quadrinho. O carro pode andar 500 quilômetros sem parar para abastecer. Não é ótimo? Mas eu preciso fazer xixi a cada 70 quilômetros. Então, aqui a gente tem frase, oração, a gente tem tudo junto aqui, né? Então, analisando cada fala, pode-se dizer que apresentam mais orações na fala dos quadrinhos. Vamos contar então, né? O carro pode andar. Então, temos aqui o verbo andar, primeiro verbo, hein? 500 quilômetros sem parar para abastecer. Então, vamos anotar no nosso caderno, né? Vamos fazer junto com vocês. Temos aqui, então, andar e parar. Primeiro quadrinho. Não é ótimo? Não é ótimo. Nessa frase, a gente tem um verbo? Não, né? Então, riscamos o quadrinho 2, né? Mas eu preciso fazer xixi a cada 70 quilômetros. Então, analisando os 3 quadrinhos, a gente consegue ver que o quadrinho 1 tem o verbo andar e parar. Então, a opção correta é a letra A. Agora vamos lá. Agora a gente está fazendo uma revisão, né? A gente estudou na aula passada as frases, né? Os tipos de frase, que ela pode ser interrogativa, declarativa, imperativa, exclamativa, que só acabei não colocando optativa, né? Mas eu faço uma revisão depois com aulas com frases optativas. Menino levado, isso não se faz. Então, eu quis demonstrar o quê? Surpresa, né? Menino levado, isso não se faz. Então, eu tenho uma frase o quê? Exclamativa. Vamos para a segunda. Por favor, traga-me um copo de água. Então, tenho 2 tipos de frase presente aqui na letra B, hein? Por favor, eu estou querendo fazer o quê? Estou exclamando, né? Igual aqui na frase da menina, né? Por favor. Então, estou exclamando e depois, traga-me um copo de água. Então, estou fazendo o quê? Uma ordem, né? Traga-me um copo de água. Então, eu tenho uma frase, cadê? Imperativa, né? Ó, então, exclamativa, que eu estou surpresa, por favor, né? Traga-me um copo de água. Então, imperativa. Letra C. Devolva meu brinquedo. O que eu estou querendo expressar? Devolva meu brinquedo? Ou devolva minha caneta, né? Vocês peguem muito. Então, devolva meu brinquedo. Eu estou expressando uma ordem e faz com que essa frase ela seja imperativa. Quando você terá juízo? Aqui fica fácil, né? A gente tem um ponto de exclamação, então essa frase é exclamativa. Gosto de estudar, que eu estou declarando, né? Que muitos na sala aqui não gostam, né? Mas gosto de estudar, eu estou exclamando que estou declarando, estou confundindo, né?
Estou declarando que eu gosto de estudar. Agora, informe as frases abaixo se são verbais ou nominal. Lembra que eu comentei, até mesmo nessa aula, que a gente tem dois tipos de frase. Frase verbal, quando ela constitui um verbo. Frase nominal, quando ela não constitui um verbo na sua formação, né? Então, frase não necessita necessariamente de um verbo para sua elaboração. Oração necessita de um verbo para que seja feito. Período é necessário que tenha o verbo, né? Porque ali eu vou decifrar se o período é simples ou composto. Então, o menino e o lobo é uma frase o quê? Nominal, né? Porque menino e lobo não tem nenhum verbo, né? Ele é um menino levado, que a gente já é uma frase verbal, né? Por causa do é. Ou se não, letra C. Consertei seu brinquedo. É o quê? Frase verbal, né? Por causa do consertei. Olha, consertei seu brinquedo. Consertamos, consertais. Então, aqui a gente tem o verbo consertei. Letra D. Coitada daquela garota. Nossa, aqui eu tô esquecendo dos pontos nessa aula, né? Sendo que é característica, né? Necessário que tenha um ponto aqui pra gente dar fim numa frase. Então, coitada daquela garota. Então, é o que aqui? Frase o quê? Verbal, né? Por causa do coitada. Ou se não, não. Então, já que a gente conseguiu, né, adiantar um pouquinho a nossa aula, vou fazer aqui um apanhado geral, rapidinho, pra gente aproveitar nossos minutos, né? Então, relembrando, frase é todo enunciado linguístico que tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada. Lembrando que a frase, ela não é necessária que haja apenas um conjunto, né, de palavras. Ela pode sim ser apenas com uma palavra, desde que essa uma palavra seja capaz de expressar um sentido, né? Então, socorro, fogo, cuidado, silêncio. Então, todas frases com apenas uma palavra, mas todas expressam um sentido, né? Mamãe foi à feira, que eu dei um exemplo com mais palavras, né? Foi um conjunto maior. Características da frase, né? Na escrita, a gente tem devemos escrever sempre o início, né? Como aqui, ó, sempre o início de uma frase, ele vai ter a letra maiúscula, né? O final, letra minúscula, seguida da pontuação. Na oralidade, a gente pode determinar o início e fim pela enotação, que é um elemento importante, que através dele a gente vai dar sentido, né? Eu posso dar um sentido de... Vamos ver, eu posso falar, puxa vida, né? Posso falar, puxa vida. Posso estar falando, puxa vida, com sentido de tristeza, né? Aconteceu, fui e deixei meu telefone cair no chão, por exemplo. Puxa vida, né? Tão caro, caiu no chão. Entonação, então, é a forma como os falantes associam o contorno da expressividade, seja, então, é uma tristeza, alegria, frustração. O verbo é uma palavra que indica acontecimento representado no tempo como uma ação, um estado, um processo, um fenômeno. Lembrando que as orações e período desenvolvem-se em torno de um verbo. Então, né? Então, para que haja a oração, eu preciso do verbo. Agora, a oração, né? Que seria o foco da nossa aula. A oração é a unidade sintática, trata-se de um enunciado linguístico, cuja estrutura característica obrigatoriamente, então é muito fácil gravar, né? Diferença de frase para oração. Na frase, sua constituição, não é necessário que haja um verbo, e na oração é obrigado, tá? Obrigatoriamente a presença de um verbo. Exemplo. Corra, né? Porque eu falei que uma frase ela pode ser apenas com uma palavra, desde que ela expresse um sentido. E chove muito no inverno. Então, vamos agora.
Nas orações, as palavras estão relacionadas entre si como parte de um conjunto harmônico. Elas são termos da unidade sintática da oração. Assim, cada termo da oração desempenha uma função sintática. Nome da nossa atenção aqui, né? Então, nem toda frase é uma oração, pois uma frase não necessita necessariamente de um verbo, né? Então, que dia lindo é uma frase, pois expressa o sentido. E não é uma oração, pois o quê? Não temos um verbo, né? Aqui acho que eu posso passar. Então, vamos lembrar então um pouquinho de período de novo, hein? Período é a unidade sintática, trata-se de um enunciado construído por uma ou mais orações, então por um ou mais verbos, e que possui sentido completo. Na fala, o início e fim do período são marcados pela enotação, que é a forma da expressividade que a gente fala, e são marcados pela letra maiúscula inicial e pontuação específica que determina a sua extensão, né? Períodos simples são aqueles construídos por uma oração. Período composto são constituídos por mais de uma oração, ou seja, 2 ou mais verbos. Não necessariamente que no período composto eu vou ter dois verbos. Eu posso ter 3, 4, vai de acordo com a minha frase. E seria aqui as nossas atividades a seguir. Gente, é isso. Na aula seguinte, provavelmente eu vou estar passando uma avaliação de fixação de conteúdo. É necessário que vocês tenham essa matéria no caderno para que ela sirva de apoio para vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, mesmo que a gente não está tendo aula presencial, podem me mandar suas dúvidas pelo WhatsApp, pelo e-mail ou por alguma rede social. Vou estar aqui para ajudar vocês. E é isso. Até a próxima. Beijo!